Josué, capítulo 6, versículo 26 e 27. Também, nesse tempo, Josué declarou solenemente: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará às portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama corria por toda a terra. Querido Deus, suplicamos-te sabedoria e graça para ouvir e aprender a verdade revelada pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu começo esta mensagem lhe perguntando: você se considera um homem, uma mulher temente a Deus? O que significa temer a Deus? Bem, das várias explicações possíveis, uma delas é que quem teme a Deus o respeita e respeita a sua palavra. Vejamos, Deus disse a Moisés para que batesse com o seu cajado na rocha para que ela desse água. Moisés bateu e a rocha verteu água. Pela segunda vez, em outro momento, Deus falou a Moisés: fala à rocha. Deus não mandou bater na rocha, mas Deus lhe disse para falar à rocha, e Moisés deu-lhe uma burdoada com o seu cajado. E por essa razão, Moisés não entrou na terra prometida, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Palavra dada, palavra cumprida. O Senhor declarou que a arca era sagrada e que ninguém sobreviveria ao tocá-la. Uzá, muito bem intencionado, do ponto de vista de Davi, deveria ter sido aplaudido pelo nobre gesto de evitar a queda da arca. Ele coloca a mão na arca e Deus ali o matou, o feriu. Por quê? Porque palavra dada, palavra cumprida. Porque Deus não é um homem para mentir. Se você abre a palavra e você lê nos 10 mandamentos para não usar o nome de Deus em vão, e a promessa de que Deus não terá por inocente quem o fizer, e quem usa o nome de Deus em vão vai amargar as consequências. E você lê também: honra teu pai e tua mãe, e tem promessa de bênção. Será que o que Deus fala, Deus não cumpre? De acordo com o profeta Isaías, o Senhor lhe disse: assim será a palavra que sair da minha boca, como a chuva cai do céu sobre a face da terra, rega a terra, fertiliza a terra, para dar semente, para produzir alimento, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela terá êxito. A palavra que sair da minha boca cumprirá a missão. Se a missão é abençoar, ela abençoará. Se a missão dela é punir, amaldiçoará. Ela cumprirá com êxito, com eficácia, o propósito para o qual Deus a enviou. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deus, neste capítulo, deixou claro para a totalidade de Israel que Ele, em seu justo juízo, amaldiçoou Jericó e tudo que lá havia, todas as vidas e todos os bens, com exceção daquilo que lhe seria consagrado. Acã não deu ouvidos, não creu na maldição, no anátema, e ele roubou. E nós sabemos o que lhe aconteceu, porque a palavra de Deus
se cumpre. Por isso, eu quero na manhã deste dia exortar você a crer na palavra de Deus, a não duvidar daquilo que Deus diz, porque o que Deus diz, Deus cumpre infalivelmente. Peço aos irmãos para abrirem a palavra de Deus em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, está escrito assim, a partir do verso 19: Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. Não deixou falhar. Na minha Bíblia tem um asterístico e tem uma nota de rodapé. Literalmente, não deixou cair por terra a sua palavra. Tudo quanto Samuel, em nome do Senhor, disse, Deus não deixou falhar nenhuma sequer de todas as suas palavras. Tudo quanto Deus mandou Samuel dizer e ele pronunciou, assim diz o Senhor, Deus não deixou cair por terra nem sequer uma única palavra que ele deu a Samuel para entregar, porque Deus é fiel, Deus não é um homem para mentir, Deus fala, Deus cumpre. Vamos abrir em Jeremias. Abra aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo de 11 e 12. E a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, que estás vendo? E respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Deus disse, estou atento. Para quê? Para que a minha palavra se cumpra. Portanto, em outras traduções, eu velo pela minha palavra. Eu estou vigiando, eu estou tomando conta, eu estou atento para que ela se cumpra exatamente como eu disse. Os irmãos imaginam que Deus fala, então ele cochila. O Salmo 121 diz que isso não ocorre, e aí a pessoa faz o que Deus reprovou, e o que Deus disse que aconteceria não aconteceu, e Deus desperta do breve cochilo para dizer, perdi tempo, agora não cumpri o que disse. O Salmo nos declara e nos deixa claro que Deus não cochila, que Deus não pestaneja, o que Deus fala, Deus cumpre, e nós precisamos sair daqui desta manhã com esta maravilhosa convicção no coração. Eu posso crer na palavra, porque o Deus que a pronunciou a cumprirá com fidelidade e com exatidão. Por isso, quando a Bíblia me diz, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, e quando chegar o tempo dele, essa poderosa mão sob a qual eu me coloco, ela me exaltará, pode confiar, porque Deus assim fará. E Jesus declarou em Lucas 21:33, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Ou ele era louco, um homem para dizer, os céus vão passar, as galáxias, tudo vai passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras nunca. Ou era louco ou era Deus, e nós cremos que ele era Deus. Por isso ele disse o que disse. Somente Deus pode dizer, os céus passarão, a terra passará, a minha palavra nunca. Sabe qual é o grande problema da igreja? Falta de fé na palavra de Deus, deixar de dar crédito ao que Deus diz. E eu quero nesta manhã ilustrar para os irmãos exatamente com o que está escrito em Josué, como nós acabamos de ler agora recentemente. O que está escrito em Josué? Depois que as muralhas sobrenaturalmente
pelo poder de Deus, caíram, e a cidade que foi amaldiçoada por Deus, e não pensemos que o que ocorreu com os cananitas foi limpeza étnica. A história da humanidade é uma história onde nações e raças se envaideceram, se ensoberbeceram e julgaram-se superiores e no direito de exterminar outras raças, como Saddam Hussein quis exterminar os curdos, como lá em Kosovo, na antiga Tchecoslováquia, nação contra nação ali, quis promover o extermínio. Quem lê um pouco sobre a ética nazista sabe que Hitler convenceu a nação, não toda, mas grande parte dela, de que estaria contribuindo para o bem da humanidade ao exterminar a raça judaica de sobre a face da terra. Portanto, o que aconteceu com os cananitas não foi limpeza étnica. O que aconteceu com eles foi, de acordo com Gênesis 15, vamos para Gênesis 15, em Gênesis 15, o Senhor Deus disse claramente o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Observem, os cananitas, os moradores da terra, estavam indo de mal a pior, mas ainda não haviam completado toda a maldade para que o justo juízo de Deus sobre eles viesse. E Deus usou o seu povo Israel para julgar toda idolatria, toda imoralidade e toda injustiça social daqueles povos daquela terra. Assim como o próprio Deus usou a Assíria como vara na sua mão para o reino do norte, e Deus usou a Babilônia como vara na sua mão para o reino do sul. Então, o Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu 400 anos, 4 séculos, para que os amorreus, para que os cananitas, eles parassem de sacrificar seus filhos, parassem de tanta imoralidade. Se os irmãos lerem, e vamos aqui dar um exemplo, vamos ver no livro de Levítico, capítulo 18, para os irmãos terem uma ideia, capítulo 18 do livro de Levítico, a partir do verso 19, diz assim: não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez, enquanto estiver impura. Verso 20, não deitarás com a mulher do teu próximo. Verso 21, não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Verso 22, não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-se com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é perversão. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. Há uma lista, queridos irmãos, uma lista de pecados que se enquadram nas 3 categorias: idolatria, que começa com I, imoralidade, que também começa com I, e injustiça social, que também começa com I. E os povos da terra cometeram, e eles se afundaram no lamaçal da idolatria, da injustiça social e da imoralidade. E quando eles chegaram, completaram os seus erros, quando chegou a hora de receberem o justo juízo de Deus, por conta de tudo isso, de todas essas abominações, Deus usou o seu povo. Então, há muitos que dizem:
o Deus do Novo Testamento, o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Deus de amor e imensa bondade, eu creio. O Deus do Antigo Testamento, irado e vingativo, eu não creio. Não pode ser o mesmo Deus, é o mesmo Deus. É o justo juiz que julga com justiça. Deus, através do dilúvio, puniu a humanidade por sua maldade, por seus pecados. Deus exterminou a cidade de Sodoma e de Gomorra também, e estes dois eventos entraram para a história como exemplo de que Deus não deixa o pecado impune. Portanto, agora o que está acontecendo com os povos de Canaã é o justo juízo de Deus, e Deus está dizendo ao seu povo: não faça as coisas que eles fizeram, não repitam, não reproduzam os pecados cometidos pelos cananitas, porque se vocês reproduzirem a mesma idolatria hedionda, a mesma imoralidade perversa e a mesma injustiça social, eu farei com vocês o que eu fiz com eles. Eu estou usando vocês para puni-los, e eu usarei uma outra nação para punir-vos. Então, Deus está deixando claro que Ele é o justo juiz e Ele julga as nações. Ele nos julga de acordo com as nossas obras. Por isso, Jericó foi a primeira cidade de Canaã a cair. Foi a primeira cidade, e ela se tornou em ruínas. E os irmãos podem imaginar as ruínas de uma muralha intransponível, como eram as muralhas de Jericó. Jericó significa cidade da lua, e os estudiosos afirmam que lá era um centro de adoração à lua, portanto de grande idolatria. Os irmãos podem imaginar, porque já vimos imagens de grandes terremotos, o que são ruínas. Aquelas ruínas, para Deus, se tornaria um memorial, se tornaria um monumento. Todas as vezes que o povo de Deus passasse por aquelas ruínas, lembraria: não podemos reproduzir os mesmos pecados dos moradores desta cidade e desta terra, porque estas ruínas estão nos dizendo que Deus não deixa o pecado impune. Estas ruínas são um memorial para lembrar, para não deixar esquecer que Deus não deixa o pecado impune. Isso aqui é um monumento à justiça, à santidade de Deus, que se opõe à pecaminosidade humana. Por isso, Deus falou a Josué, e Josué declarou solenemente, como se fosse um juramento em nome do Senhor. E ele disse: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Ela foi anátema, consagrada para destruição, porque amaldiçoada por Deus. O seu justo juízo contra o pecado e a maldade daqueles povos, e da primeira cidade a cair, e Deus não quer que ela seja reconstruída. Até hoje, irmãos, não se encontrou vestígio arqueológico de Sodoma e Gomorra, porque Deus disse que tiraria do mapa aquelas duas cidades em virtude de sua elevada pecaminosidade, de seus crimes hediondos. É assim que Deus faz. Então, a cidade foi amaldiçoada, e Deus disse: quem se atrever a reconstruir e reedificar Jericó, quando esse atrevido lançar os alicerces da reconstrução, o seu filho primogênito morrerá, o seu filho mais velho, o seu primeiro filho, o primogênito. E quando ele colocar as portas, porque é assim, numa construção, a primeira parte da construção qual é? São os alicerces. E qual é a última parte? Colocar as portas. Então, quando ele começar a obra,
o atrevido perderá o seu primogênito. E quando ele concluir a reedificação e a reconstrução e colocar as portas, ele perderá o caçula, o seu filho mais novo. Palavra dada, palavra cumprida. 550 anos se passaram. Vamos para 1 Reis, capítulo 16. Vamos para 1 Reis, capítulo 16. Cinco séculos e meio, aproximadamente 550 anos se passaram. Será que Acabe, aquele rei maligno, um dos piores reis do Reino do Norte, ignorava a promessa de Deus, a profecia de Josué? Será que esqueceu? Ou será que ele disse, foram palavras de Josué? Como muita gente diz, a Bíblia é um livro escrito por homens. Claro que é, homens inspirados por Deus. A Bíblia, como Jesus, tem dupla natureza. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa com dupla natureza, a natureza humana, a natureza divina. A Bíblia Sagrada se assemelha, por analogia, à pessoa bendita de Cristo com dupla natureza. A Bíblia tem dupla natureza. Ela tem a natureza humana, porque Deus usou homens para escrevê-la, editores, redatores, escritores, mas ela tem natureza divina, porque ela é o registro da revelação. Então, será que eram apenas palavras de Josué? 1 Reis 16, 34. Durante seu reinado, o reinado de Acabe, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor, conforme, de acordo com a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. O Senhor disse para Samuel que nenhuma palavra, nem sequer uma única palavra que ele falou por intermédio de Samuel falharia ou cairia por terra, e não caiu, nenhuma sequer. Deus disse a Jeremias, o que estás vendo? A vara de amendoeira que Deus ia usar contra o seu povo. Viste bem, porque eu velo, eu vigio, eu estou atento para cumprir a minha palavra, porque Deus falou, Deus a cumprirá. Com certeza, quando o betelita Hiel se atreveu a reconstruir, ou ele ignorava a profecia, ou ele esqueceu a profecia, ou ele não deu crédito que se tratava da própria palavra de Deus pela instrumentalidade de Josué, o que é provável, porque ao lançar os alicerces, seu filho primogênito morre, e já era o aviso para ele parar e não dar prosseguimento na reconstrução, mas ele vai em frente. E ao colocar as portas, o seu filho caçula morreu, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Palavra dada, palavra cumprida. Por isso, o Senhor pergunta, não é? Em sua palavra, o Senhor, meus irmãos, Ele diz em sua palavra que Ele procura. Ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono,
e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este. A quem Deus dará atenção? Ao que tem dinheiro? Ao que tem diplomas? A quem Deus dará atenção? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu quero lhe perguntar: você treme diante da palavra de Deus? Você treme? Você lê, por exemplo, não é? O que o Senhor diz assim: sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito. A palavra leito no grego é coito, então está falando a pureza da relação sexual. Então, sejam honrados entre todos o casamento, o matrimônio e a pureza do leito conjugal. Por quê? Porque Deus julgará os imorais, porque Deus julgará os adúlteros. Você treme quando lê isso? E você se atreve a ser imoral ou adúltero? Você não treme? Você duvida que Deus fará o que Ele diz? Mas nada me aconteceu ainda. E Paulo diz: os incautos, os imaturos, os tolos, que não entendem a misericórdia, não percebem que Deus, quando não cumpre de imediato o que disse, é graça, é oportunidade para o arrependimento. Mas quando a pessoa recebe essa graça de arrepender-se, para que o Senhor não pese a mão, a pessoa, na sua imaturidade, diz: está vendo? Nada me aconteceu. Ela vai acumulando ira para o dia da ira. Ela faz uma poupança de ira para ela mesma. Deus dará atenção a quem treme diante da sua palavra. Treme. É por isso que eu tenho que tremer ao assomar este púlpito, porque eu estou diante da palavra. Maldito aquele, meus irmãos, que distorcer a palavra de Deus, usar o nome de Deus em vão, para objetivos escusos, gananciosos e avarentos, não é? Manipular as Escrituras para usá-la, para convencer o povo de Deus a fazer aquilo que jamais faria, se não fosse essa manipulação criminosa da Bíblia Sagrada. Não tremem diante da palavra? Não tremem. Falta temor. Quem tem temor, treme, porque respeita. Eu tenho certeza que um filho cujo pai diz: se fizer apanha, ele faz e não apanha, ele não treme. Mas se ele faz, ele apanha. Se ele faz, ele apanha, ele diz: eu não vou fazer, porque como 2 e 2 são 4, eu vou apanhar. Então ele respeita o pai e a palavra do pai, porque ele sabe que o pai cumpre aquilo que ele diz. O temor é esse respeito. Eu sei que existem bênçãos prometidas para quem obedecer, para quem se submeter. Tem horas na nossa vida que obedecer é difícil. O nosso coração pecaminoso diz: não faz. E Deus diz: faz. O nosso coração quer uma coisa, Deus quer outra. E você então crucifica seu eu, você renuncia seu desejo, sua paixão, seu egoísmo, e você se submete. Aí a bênção de Deus vem sobre você, porque você, contrariando a si mesmo, você fez o que Deus mandou. E Deus vai abençoar a tua obediência pela fé. Quando obedecemos pela fé, Deus abençoa. Mas quando por rebelião nós desobedecemos, a palavra de Deus se cumpre. Eu quero que os irmãos saiam daqui desta manhã com esta mensagem na cabeça, no coração. O que Deus fala, Deus cumpre. Creia na palavra, porque quem a pronunciou é fiel, é verdadeiro. Ele é a verdade, ele não mente. Ele fará exatamente como ele disse. Ele diz: tragam os dízimos à casa do tesouro,
e fazei prova de mim, se eu não vou abrir o céu e vou derramar bênçãos tais, que dela vos advenha a maior abastança. E tem muita gente que não é dizimista porque acha que vai ficar menos rico ou mais pobre se consagrar por gratidão a pequena parte exigida por Deus. Queridos irmãos, quanta desobediência! Querem ver? Muitos não estão aqui aparentemente por causa da pandemia, que agora já virou, pretexto para faltar o culto. Mas a palavra de Deus fala sobre o dia do Senhor. Mas muitos trabalham no dia do Senhor, estudam no dia do Senhor, sábado vão se divertir, e domingo não, eu vou estudar para a prova, eu vou trabalhar. Bem, uma coisa é um profissional que está escalado e ele tem que ir. Outra coisa sou eu, ter o meu comércio próprio, a minha atividade própria, e por minha própria vontade eu quero trabalhar no dia do Senhor. Eu não consagro o dia do Senhor para o Senhor, para adorá-lo e estar com a minha família. Eu uso para trabalhar, eu uso para estudar. E tem muita gente que não é abençoada e não entende. Por que eu não sou abençoado? Porque os 10 mandamentos, eles são para hoje. E está dizendo lá para guardar o dia do Senhor. Nós não guardamos o 7º, guardamos o 1º, o domingo. E, lamentavelmente, para nós desobedecer esse mandamento, para nós parece não haver grandes desdobramentos. Mas será que tem mandamento maior e superior e mandamento menor e inferior? Não. Os 10 mandamentos, cada um deles tem igual valor aos olhos de Deus. Irmãos, Jesus disse que vai voltar com poder e grande glória. Jesus falou, ele disse: os céus passarão, a terra passará, mas tudo o que ele disse se cumprirá. Quem viver verá, quem estiver vivo verá, e quem já tiver partido e partiu com Cristo, volta com ele naquela linda procissão, e quem estiver na terra e é do Senhor vai ao encontro dele nos ares para recepcioná-lo, porque vem o juiz de toda a terra. E nós aguardamos, segundo sua promessa, o novo céu e a nova terra, onde habita justiça. E se nós temos essa esperança, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que vivem em piedade, em santidade e aguardando, diz Pedro, ansiosamente a vinda do dia de Deus. Você crê na palavra? Quando você faz sua leitura diária, você está vendo o que Deus está falando, você acredita que aquilo se cumprirá na sua vida? Na minha adolescência, bem no início dela, quando eu tive os primeiros contatos com a palavra de Deus, eu li: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, que o Senhor seja o teu maior prazer, o teu maior deleite, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, isso tem se cumprido na minha vida. Coisas que eu já tinha esquecido, coisas que eu amava, que eu tinha muita vontade de ter e de fazer, e que vem casamento, vem família, vem prioridades, e você esquece. E no tempo de Deus Ele diz: está aqui o que você desejou. Os irmãos querem um exemplo? Eu era louco quando menino para ter motocicleta, nunca pude, não é? Depois de adulto, queria ter, não podia. Depois da Limar, ameaçou com divórcio, né? Se eu comprasse. Aí eu digo: agora eu não realizo nunca. E quando eu menos esperei, Deus me deu, e eu fiz viagens maravilhosas, e eu fiquei pensando, muitas vezes, dentro do meu capacete, na viagem, eu chorava, louvando a Deus: Senhor, o Senhor cumpriu um desejo da minha adolescência. Eu tinha esquecido isso. Irmãos, Deus é tão carinhoso. Deus tem dengo com a gente. Os irmãos têm, sabe o que é dengo, né? Os irmãos têm isso com os filhos, faz um dengo. Deus é assim, irmãos. Deus é assim. Deus satisfaz
o nosso coração. Não é capricho, vaidade, soberba, não é isso, não. Mas Deus satisfaz os nossos desejos legítimos. E eu digo para os irmãos, eu tenho 59 anos, nessa época eu tinha 15. E eu me abracei com Deus, né? E Ele se tornou o meu maior prazer, e tudo ficou para lá. E nunca mais ninguém, nada entrou entre Deus e eu. Deus sempre foi prioridade na minha vida. Então, eu dou testemunho de que quem se deleita no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. E aí a jovem diz, eu vou perder o meu gatinho se eu não deitar com ele. Aí ela deita com ele. E ela desagrada a Deus. O gatinho diz assim, não, eu sou, né? Os meus hormônios estão em efervescência, em estado de ebulição. Que história é essa de se guardar para o casamento? Não guarda para o casamento. Não acredita em Deus. Não acredita na bênção de Deus, na promessa de Deus. Irmãos, eu já disse deste púlpito que eu fui chamado ao gabinete por um pai, uma mãe, um casal, porque eu disse do púlpito que sexo é bênção de Deus para a vida matrimonial, e aquele casal que tinha 3 filhos homens me disseram, você é cruel. Isso é crueldade, exigir que jovens que estão, não é, com os hormônios em ebulição, pedir que se guardem. Crentes, membros de igreja, mas não educaram seus filhos, ensinando o que é certo segundo a palavra de Deus. São conceitos mundanos que invadiram o coração da igreja, do povo de Deus, e por isso fazem. Então, por não se deleitar no Senhor, ficam dando murro em ponta de faca a vida inteira, porque não confiam em Deus. Eu gostaria que os irmãos saíssem daqui certos de que a palavra é de Deus. A palavra se cumpre. 550 anos se passaram. Os homens esqueceram? Deus não. Os homens acharam que aquela era a palavra de Josué e não de Deus, porque eles eram inteligentes demais nas suas interpretações. Deus fez valer a sua palavra. 550 anos depois, Deus cumpriu, porque Ele está atento ao que Ele disse, e Ele cumprirá o que Ele falou. Trema diante de Deus, trema diante da palavra, obedeça, se humilhe, se submeta. Deus não deixa o pecado impune. Deus não permitirá, como diz o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba. Você nunca zombará, está vendo Deus, eu fiz e o que o Senhor disse não aconteceu. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colhe. Deus está atento, sua palavra não cairá por terra, nem falhará. Abaixe a sua cabeça, ore e diga, Senhor, eu quero resgatar a fé na palavra. Eu quero resgatar a certeza da veracidade, da eficácia. A tua palavra é viva, não é palavra morta de quem morreu, é palavra daquele que a pronunciou, está vivo e vai cumprir o que disse. Incute o teu temor no mais íntimo do meu coração, para que eu possa tremer diante de ti. Oremos ao nosso Deus.